Você já sentiu que entendia muito bem um assunto depois de ler só uma notícia ou ver um vídeo curto? Já percebeu como é fácil ter opiniões bem fortes sobre coisas que, no fundo, a gente nunca parou para estudar? Essa sensação de clareza costuma enganar. Muitas vezes, o que a gente acha que é conhecimento é só o fato de estarmos familiarizados com o nome das coisas. A nossa mente tem facilidade em criar certezas rápidas, cobrindo o que não sabemos com uma confiança que, no fundo, não tem muita base. É como se a gente preferisse o conforto de uma resposta pronta do que o peso de não saber. Essa distorção da percepção foi estudada pelos psicólogos Justin Kruger e David Dunning. Eles notaram que quanto menos alguém sabe sobre um tema, mais essa pessoa tende a achar que sabe muito. O problema não é apenas a visão limitada. É que a falta de conhecimento tira da gente a própria capacidade de perceber essa limitação. É interessante ver como isso acontece no dia a dia. Quando sabemos quase nada sobre algo, a nossa visão parece simples e clara. A gente não enxerga as complicações ou as dificuldades que estão logo abaixo da superfície. Para quem olha de longe, tudo parece óbvio. É por isso que, às vezes, a gente se sente pronto para resolver problemas enormes de economia ou política, enquanto mexe no celular. Nesse começo, a falta de informação não aparece como dúvida, mas como uma certeza bem confortável. Essa confiança não vem de uma análise profunda, mas justamente da falta dela. Se você não sabe o que está faltando, a mente assume que o que você vê é tudo o que existe. É como olhar para uma rua com neblina. Você vê só o que está na frente e acha que o caminho é curto, porque não consegue enxergar os buracos ou as curvas que o nevoeiro esconde. Na internet, isso fica ainda mais forte. Consumir pedaços de informação, um vídeo curto ou um comentário rápido, faz a gente sentir que entende como as coisas funcionam. Mas é só quando tentamos explicar o assunto para alguém que percebemos que o entendimento era só uma impressão. Muitas vezes, a gente confunde ter acesso à informação com realmente conhecer o assunto. Ter o mundo no bolso deu a impressão de que somos mais sábios, mas talvez a gente só saiba um pouco de cada coisa, de um jeito bem raso. Se essa reflexão estiver fazendo sentido para você, deixa o like e considera se inscrever no canal Expansão da Consciência. Tem muita coisa interessante para explorar por aqui. Existe uma pressão para ter opinião sobre tudo, o tempo todo. Para dar conta disso, a mente simplifica o que é difícil. Criamos vilões, heróis e causas únicas para problemas que têm muitos lados. Ter uma certeza faz a gente se sentir seguro. Já a dúvida é chata, exige um esforço que nem sempre estamos a fim de fazer na correria. Isso não tem a ver com ser inteligente ou não. Alguém pode ser muito bom no que faz, e mesmo assim, cair nessa armadilha ao falar de algo que não conhece. Isso acontece porque a habilidade que você precisa para fazer algo bem é a mesma que você precisa para avaliar se aquilo está certo. Sem essa base, a gente perde a noção do limite. Não temos um termômetro para a nossa própria falta de conhecimento. Assim, a confiança sobe, enquanto o que a gente sabe continua raso. É um jeito da mente se proteger para não ter que admitir que, em muitos casos, a gente não faz ideia do que está acontecendo. Conforme a gente começa a entender um pouco mais sobre qualquer assunto, acontece algo estranho. Aquela confiança toda do início começa a sumir. Quando você mergulha de verdade em um tema, a primeira coisa que encontra não são respostas, mas a percepção de quanta coisa você ainda não domina. É o momento em que a simplicidade acaba. Você descobre que para cada afirmação direta, existem várias exceções e que o que parecia óbvio depende de um monte de detalhes que você nem sabia que existiam. O conhecimento real tem esse efeito. Ele deixa a gente mais cauteloso. Diferente do que parece, quem entende muito de um assunto não é quem tem respostas rápidas para tudo, mas quem conhece tão bem os limites daquela área que pensa duas vezes antes de afirmar algo. Essa pessoa enxerga dificuldades que quem é amador nem imagina que existam.
É uma humildade que nasce naturalmente quando a gente vai fundo em algo. Enquanto quem conhece só pedaços de informação se sente à vontade para julgar e concluir, quem realmente estudou prefere o cuidado, ou até o silêncio. Por isso, em conversas de internet, a voz de quem sabe pouco costuma ser muito mais alta. A falta de conhecimento não traz dúvidas. Ela entrega a segurança que as pessoas querem ouvir. A verdade é que o nosso cérebro prefere uma explicação simples, mesmo que errada, do que uma verdade complexa que a gente não consegue ou não quer concordar. É mais fácil aceitar algo que faça sentido imediato do que admitir que o assunto é grande demais para ser resumido. Charles Darwin já dizia que a ignorância traz mais confiança do que o conhecimento. Não é uma falha de caráter. É como a nossa mente funciona. A gente busca padrões e quer fechar o raciocínio o quanto antes. Aceitar que não entendemos algo gera um incômodo, e a maioria de nós tenta resolver isso aceitando a primeira explicação que parece lógica. Dá para ver isso em coisas bobas. Sabe quando você vai consertar algo em casa, achando que é um problema de 5 minutos e acaba passando o dia inteiro com tudo desmontado, sem saber como montar de volta? Naquele primeiro minuto, você achava que tinha competência para aquilo. Você conhecia as peças e o objeto, então sua mente projetou uma facilidade que não era real. A diferença entre reconhecer como algo funciona e saber realmente fazer aquilo funcionar é um espaço enorme. O reconhecimento é fácil e passivo, mas a execução exige uma profundidade que a gente não consegue ter só olhando por cima. Essa percepção de que a facilidade é enganosa aparece em quase todas as nossas conversas. Hoje em dia, parece que todo mundo precisa ser comentarista de tudo. O ambiente digital valoriza a velocidade, e quem é rápido raramente consegue ser profundo. Se você leva 10 segundos para formar uma opinião, essa ideia dificilmente é sua. Ela é só um reflexo de algo que você leu e que pareceu fazer sentido na hora. A gente acaba defendendo certas ideias não porque entende delas, mas porque ter uma certeza faz a gente se sentir por dentro das coisas. O curioso é que a inteligência, muitas vezes, se mostra como uma hesitação. É aquela pausa antes de falar, o reconhecimento de que as coisas dependem de muitos fatores. Mas no ritmo em que vivemos, essa pausa é lida como insegurança ou falta de atitude. Quem admite que não sabe o suficiente sobre um assunto novo é visto como alguém por fora, enquanto quem fala frases de efeito ganha atenção. Estamos criando uma cultura onde parecer confiante vale mais do que ser competente. O resultado é um barulho constante de opiniões vazias, onde quem realmente entende do assunto acaba sendo abafado por quem só conhece a superfície. O ponto mais difícil é admitir que ninguém está livre disso. Esse efeito não acontece só com os outros. É algo que acompanha todos nós, sempre que falamos de algo que não dominamos. A nossa mente quer fabricar sentido a qualquer custo e prefere uma certeza falsa do que o vazio de não saber. Se você não sente nenhuma dúvida sobre o que pensa agora, em alguma área da sua vida, talvez seja justamente aí que a sua falta de conhecimento está sendo confundida com clareza. Conhecer de verdade não é acumular certezas. É ir limpando as ilusões que a gente cria. O filósofo Sêneca dizia que muita gente poderia ter alcançado a sabedoria se não tivesse achado que já era sábia. Esse pensamento é o que fecha a porta para o aprendizado. Quando você acredita que já sabe o suficiente, seu cérebro para de procurar e de questionar. Você vira prisioneiro da sua primeira impressão. A liberdade de pensamento só começa quando a gente aceita que a nossa visão é limitada e que muito do que acreditamos são apenas simplificações que usamos para conseguir levar a vida, sem se sentir perdido o tempo todo. Diante disso, o desafio não é só acumular mais dados, mas mudar o jeito como lidamos com o que achamos que já sabemos. É um exercício de desconfiar daquela primeira resposta que vem pronta na nossa cabeça. Se a conclusão veio sem esforço, sem nenhuma confusão mental e de forma muito rápida, as chances de ela ser só essa armadilha da percepção são grandes.
A clareza de verdade costuma ser silenciosa e mais pesada. A clareza falsa é barulhenta e leve. Talvez o caminho para enxergar as coisas com mais honestidade comece no reconhecimento de que somos, em grande parte, leigos em relação a quase tudo. Isso não precisa ser desanimador, mas um convite para sermos mais curiosos e menos defensivos. Quando a gente para de tentar parecer especialista em tudo, sobra espaço para observar de verdade. A dúvida deixa de ser um erro e vira uma ferramenta para não se perder. No fim das contas, a sensação de que entendemos tudo pode ser só o sinal de que paramos de prestar atenção. O conhecimento real não entrega um chão firme onde a gente pode descansar nossas certezas, mas ensina a lidar com a incerteza sem entrar em pânico. É uma mudança de postura que tira a gente do centro das atenções e nos coloca de volta no lugar de quem observa, ouve e percebe que o mundo é muito maior do que a nossa visão consegue alcançar. E se a sabedoria não estiver nas respostas que a gente defende com tanta força, mas na coragem de olhar para o que a gente ignora, pode ser que a nossa maior inteligência não esteja naquilo que afirmamos com tanta certeza, mas na capacidade de perceber os limites do que conseguimos ver. Afinal, quem é mais livre? Quem acredita que já tem todas as respostas, ou quem não tem mais medo de fazer perguntas? Se você ficou até aqui, obrigado por acompanhar essa reflexão comigo. Deixa o like, se inscreve no canal. Eu te encontro no próximo vídeo.